Olá, muito bom ter você aqui. No Ponta a Ponta de hoje, vamos conversar sobre o acordo assinado entre o Ministério de Minas Gerais e o município de Belo Horizonte para garantir o direito à água para pessoas em situação de rua. Os nossos convidados são o promotor de justiça Francisco Ângelo Silva Assis, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e de Defesa dos Direitos Humanos, e Alice Brandão, diretora de Políticas para a População de Rua, Migrantes e Refugiados. Agradeço a presença de vocês, é um prazer recebê-los aqui na TVMP. Prazer é meu. Doutor Francisco, qual o papel, então, do Ministério Público na negociação e na elaboração desse projeto? Pois é, o Ministério Público tem uma série de desafios de implementação de direitos sociais e ele precisa se organizar, né? As matérias muitas vezes são transversais às várias áreas de atuação nossa e em diálogo, em reunião com o Procurador-Geral de Justiça, nós entendemos por bem criar um grupo, né, que visasse observar, né, todos os pontos da DPF 976 do Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu uma série de obrigações para os municípios para a tutela dessa população em situação de rua. E daí o grupo foi organizado, temos lá o Procurador de Justiça, muito atuante, doutor Afonso, a secretária-geral, doutora Cláudia, temos colegas também da CIMOS, doutor Paulo César, os colegas, né, que vêm instaurando os seus procedimentos para a implementação, né, por vezes participando com a gente, como é o caso da colega Cláudia Amaral aqui na capital, a Andréa Davi, que é uma servidora nossa muito especializada há muitos anos, principalmente com a questão de direito à alimentação e com a Pop Rua, e nós nos organizamos para que possamos fomentar essa atuação, apoiar essa atuação, não só pelos centros de apoio, né, mas também em conjunto esse grupo, né, e o Belo Horizonte é a nossa capital, é o nosso exemplo e pode ser modelo para outros municípios. Daí a ideia foi exatamente levar para essa organização resolutiva aqui ao compor, né, de muito sucesso no Ministério Público, os colegas nos receberam, né, de uma forma muito exitosa, o município foi se organizando, nós fomos assentando e felizmente fomos acordando, porque é uma questão muito mais resolutiva do que uma questão para se levar para um cenário judicial, né? Depende de muitas conversas, tratativas, entendimentos, né, porque vai demandar um esforço do município. E a ideia foi começar com o acesso à água, seja para matar a sede, seja para higiene básica, inclusive dos pertences, seja para fins de banho, né? E a ideia foi trazer o município foi se organizando e nós estamos muito felizes de estar aqui ao lado da Alice, que vem representando essa materialização, porque a matéria também é transversal, né? Em uma das assentadas nós identificamos que interessa pelo menos as 5 secretarias distintas do município que precisam se interarticular para que isso seja trazido como um direito não só do ponto de vista da assistência social, mas como do ponto de vista da saúde, da zeladoria urbana, da secretaria de obras, porque nós somos devedores da implementação dessas políticas. E acesso à água é básico. É básico. Doutor Francisco, essas tratativas, elas foram tranquilas? Foram tranquilas. A equipe do Compor conduz muito bem, né, com a imparcialidade apropriada da metodologia. Os colegas são cônscios da dificuldade do município, das discussões que por hora chegam ao Ministério Público, muitas vezes até se discute os números, se discute a percepção da realidade, se questiona muito o papel do município por vezes, e os promotores precisam cuidar desse conflito. Às vezes as questões são também de questionamento de outras estruturas, como do Estado de Minas Gerais, das estruturas de polícia, as estruturas de guarda municipal, porque todos se relacionam, né, com essa população. Alice, qual foi o papel efetivo, então, da Prefeitura? A Prefeitura, ela rapidamente se reorganizou, né, a partir da DPF, principalmente, né, e eu acho que a partir dessa composição, né, dessa possibilidade de a gente também conversar, né, ali com os órgãos do judiciário, que estão ali no trabalho da defesa de direitos, e da formulação também, né, da política pública, que são extremamente importantes, né, para o executivo. A prefeitura buscou se reorganizar mesmo, né? Assim, a política para a população em situação de rua, ela
ela é uma política muito complexa, por isso, né, porque ela envolve muitos órgãos, né, ela não se restringe apenas a uma resposta, né? Então, por exemplo, nessa questão da água, a gente foi feito um longo esforço, né, assim, de trazer todas essas secretarias e órgãos que muitas vezes não estão tão habituados a lidar com essas questões, né, assim, mas que a gente precisou de fazer esse esforço de integrar, né? Então, a gente também olhou para a necessidade de a gente ter uma estrutura que organize essa articulação. Então, essa diretoria de políticas para a população em situação de rua, migrantes e refugiados, ela foi recém-instituída também na prefeitura, justamente a partir desta determinação e dessa provocação mesmo, né? Porque essa determinação ela provoca o município a repensar, né, como que a política para a população em situação de rua está sendo organizada. Doutor Francisco, e de onde virá o recurso? Nós vamos ter que aguardar que o município se organize. O município tem um planejamento, né? Tem recursos também que podem ser captados, né, em colaboração com os outros entes federados, e nós esperamos que o Estado de Minas Gerais possa assim o fazer, bem como a União, né, pelo MDS ou por outras iniciativas. Tem projetos que por vezes são lançados, mas eu vejo também o papel do município, que acaba arcando de forma mais evidente com esse custeio. O município de Belo Horizonte vem sendo um município que não se omite, né, em relação a, pelo menos, criar as estruturas mínimas, ainda que com um certo atraso, né, um certo débito também no tempo, mas vem buscando empenhar recursos, né, e falando desse ponto de vista de recursos, é nesse sentido que eu venho falando. Acho que mais do que recursos, né, que por mais que a gente possa questionar o cofinanciamento de outros entes e o financiamento apropriado do município, talvez a maior, né, conforme a todo o estado de coisas que demandam uma maior intervenção, mas a maior necessidade que eu vejo é a organização, né, para cumprir com a política. Isso, essa organização envolve tanta gente, né? Porque precisamos ter o município interarticulado. A retomada do comitê já era um pedido nosso há muito tempo, né? A gente precisa escutar a sociedade civil e precisa escutar principalmente as pessoas que estão em situação de rua, que tem capacidade de também se organizar, de falar, de reivindicar, de criticar. E o Ministério Público tem que estar atento a esse conflito, buscando a melhor promoção de direitos. A gente faz o nosso primeiro intervalo, voltamos já já, não saia daí. De volta ao Ponta a Ponta. Hoje o assunto gira em torno de um acordo assinado entre o MPMG e a Prefeitura de Belo Horizonte, que vai garantir o acesso à água para pessoas em situação de rua. Alice, quais são, então, as medidas práticas que serão implementadas? A Prefeitura já iniciou, né, a implementação de 54 pontos de água, então, que são bebedouros, que vão estar por toda a cidade, então estão divididos, né? Estão divididos entre as 9 regionais de Belo Horizonte. Esses bebedouros uma retaguarda importante, né? Principalmente nas questões climáticas que a gente tem vivido, né? E já era uma demanda muito antiga da população em situação de rua. A gente também tem a previsão agora da implementação de banheiros autolimpantes, né? Então, esses banheiros, eles iniciam a implementação no hipercentro, na região do hipercentro, que são as regiões onde você tem uma maior circulação de pessoas, né? E também a região onde se concentra, né, maior circulação das pessoas em situação de rua. Seriam quantos? Os autolimpantes, inicialmente, a previsão são 5 banheiros, né? Mas a previsão é que ele se estenda para mais 15. Então, durante o ano, né? Assim, mas a previsão imediata são para esses 5, que vão ficar bem na região do hipercentro mesmo, né? Praça da Rodoviária, próximo ali da Praça 7, nesses locais onde você tem ali grande circulação. Rua Arão Reis.
Então a gente tem também, né, vai ter essa retaguarda já dos banheiros autolimpantes, a gente já tem um banheiro do Parque Municipal que está em funcionamento. E aí, além disso, né, a gente está implementando, apoiando, né, a implementação do projeto do Aquabox. Pois é, o que é o Aquabox? O Aquabox, ele é um container, é um projeto desenvolvido por um instituto, né, que está fazendo uma parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte. Então, ele é um container que hoje está instalado na região ali da Lagoinha. A prefeitura já fez, né, a ligação de água, dos pontos de água e de luz para que ele possa funcionar. Então, ele basicamente vai oferecer, né, o banheiro, né, então sanitário com chuveiro e máquinas de lavar, né, com a possibilidade das pessoas em situação de rua, os trabalhadores também, catadores que estão ali naquela região, de utilizarem, né, durante o dia. Então é um projeto importante também, né, que nós estamos acompanhando muito de perto, porque a intenção é que esse projeto dando certo, a gente tendo bons resultados desse projeto, isso se amplie, né? Ele já está implantado? Ele está em fase agora de construção mesmo da estrutura. Então, o que era básico da estrutura que dependia da prefeitura, né, que foi todo um processo também que a gente conversou muito no compor, a prefeitura já regularizou, né? Então já tem água e luz. Por que a escolha da Lagoinha para esse projeto piloto? A região da Lagoinha é uma região onde se concentram muitas pessoas em situação de rua, né? E uma região de alta vulnerabilidade também dessas pessoas, que as pessoas que estão ali têm uma condição, né, de alta vulnerabilidade. Então, isso foi construído, né, assim, dentro da estrutura desse projeto e da proposição desse projeto que foi feito pelo IEDS, eles escolheram, né, esse local, entendendo da necessidade daquela região ter uma retaguarda nesse sentido, né, de higienização, principalmente, né? Então a ideia é que o Aquabox seja bem executado, que ele se expanda para outras regiões. Que a gente possa trabalhar a expansão dele para outras regiões também da cidade. Doutor Francisco, no final de 2023, o Ministério dos Direitos Humanos publicou um plano nacional para a população em situação de rua. Quais são os principais pontos desse plano? Nós já tínhamos um planejamento, um decreto 7.053, e esse decreto ele vem sendo ampliado, né? Porque para atender direitos, você tem que conversar com outros setores, né? Por exemplo, das questões alimentares, né? A população de rua precisa ter acesso à alimentação mediante bancos de alimentos, cozinhas comunitárias, restaurantes populares. A questão da higiene é uma outra questão, ela está muito atrelada também às questões de moradia, do housing first, né? A gente precisa saber, e os estudos já nos indicam, que a população de rua precisa se organizar. Às vezes a pessoa que está ali, uma série de questões, desarranjos familiares, econômicos, de ordem de saúde mental, as pessoas precisam de organização, e a base de uma moradia é aonde isso é propício para se dar. Então, esses assuntos todos vêm sendo discutidos nesse planejamento. É importantíssimo essa indução da política pública. Nós sabemos que a União precisa ter essa capacidade, o Estado precisa colaborar com os municípios, né, para que a política realmente vá se sedimentando com as necessidades orçamentárias, de organização, de se tirar os mitos estabelecidos, né, mitos legitimados externamente. Muitas vezes se atrela a população de rua ao ócio, ao desvio, ao crime, e isso muitas vezes não é verdade. É uma população, muito pelo contrário, vulnerabilizada por uma série de práticas criminosas. Então a política tem que abarcar isso tudo, das questões sociais às questões criminais. Por exemplo, essa questão do Aquabox é uma questão, inclusive, de urbanismo, né? A colega Luciana, que iniciou antes do Compor, antes dessa organização, tinha lá uma promotora de justiça, trabalhando com isso, com uma série de reuniões, escutando os lados das comunidades, escutando a população em situação de rua, escutando os usuários dos espaços públicos, questionando aquela ocupação naquela forma, sem o apoio do poder público, com as mazelas advindas, né? Então essa questão do Aquabox surgiu até muito em decorrência dessa atuação de uma promotora de justiça da área ambiental, de urbanismo.
e que foi ali muito bem recepcionada no Compor como uma ideia que já graça no município de Juiz de Fora, e quem sabe a gente consiga ter outros parceiros do Tribunal de Justiça, do voluntariado, por exemplo, doutor Sérgio, doutora Marilá, que são grandes parceiros, inclusive em buscar aportes financeiros, uma alocação para o município, para buscar auxílio justamente para que essas experiências que precisam ser criativas possam, né, graçar no município de Belo Horizonte e servir de exemplo para outros municípios. Gostaria de complementar? Inclusive, a gente chegou, quando essa demanda do Aquabox, toda essa análise chegou, né, pra gente, a gente foi a Juiz de Fora, conheceu a experiência que eles têm lá, né, é uma experiência exitosa do município, importante, né, então nós conversamos com as pessoas que estão executando, vimos, né, assim, a execução mesmo do projeto. Então, é um projeto que a gente está com muita confiança, né? Assim, que pode ser, de fato, um exemplo, e não só um projeto piloto, mas que possa ser um exemplo para a política, no geral, da população em situação de rua, né? Nós estamos conversando, a gente tem feito muitos diálogos com o Ministério dos Direitos Humanos, e o município está caminhando, né, para poder fazer adesão ao Plano Ruas Visíveis. Então, a gente tem conversado muito sobre quais serão, né, as ações prioritárias desse plano. A gente pretende levar essas ações prioritárias e todo esse diálogo para o Comitê Pop Rua, né, que é o comitê que a gente está agora no processo de eleição dos representantes da sociedade civil, inclusive com muita colaboração do Ministério Público. Então, é isso, assim, essa é a minha complementação. A gente faz, então, o nosso segundo intervalo. Voltamos já já. TVMP, canal do Ministério Público de Minas Gerais. Debates, entrevistas, informação, educação, conhecimento e muito mais. Um canal para tornar ainda mais transparentes as ações do Ministério Público de Minas Gerais. A TVMP vai interligar as cidades mineiras com inovação, interatividade, tecnologia e criatividade. Um canal que chega com a identidade de Minas. 24 horas no ar, para levar até você informação sobre temas e áreas de atuação do Ministério Público de Minas, que fazem parte do seu dia a dia. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização Ministério Público de Minas Gerais. Siga a gente nas redes sociais e procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. De volta ao Ponta a Ponta, o acesso à água para moradores de rua em Belo Horizonte é o assunto de hoje. Doutor Francisco, existe um cronograma definido para implementar todas essas ações? É assim, isso ficou muito estabelecido no Compor, né? O Compor formata um título ali que vem densificar o que está previsto, né? Uma primeira previsão, uma primeira investida em relação àqueles pontos trazidos na DPF. Então, ali tem prazos, tem obrigações, alguns o município já vem aperfeiçoando. Nós precisávamos de reformas nesses pontos para água, para limpeza, né, de obras, o município se articulou, de interligações com a Copasa. Então, algumas coisas já foram, ao longo do processo de discussão, se implementando, e outras ainda estão planejadas, com prazos estipulados, e nós estamos sentindo empenho do município em cumprir com esses prazos, em trazer essas entregas para essa população. Pois é, mas até o final do ano, com certeza. A ideia é isso, né? Porque isso é urgente, né? Nós já estamos em débito com isso, né? Uma carência de água, né? Quem roda as ruas, o doutor Afonso Henriques, procurador de justiça, que por vezes vai a campo e tudo, e ele sempre relata isso, né? Quando vai, as pessoas sempre demandando por acesso à água, as dificuldades que se tem. Então é algo para ontem. Então nós temos que entender as necessidades de tempo do município, nós temos que entender a urgência disso, né? Por isso que temos não só as questões de água, mas temos outras questões também, como dos centros POPs, outros equipamentos que precisam de repúblicas, equipamentos de abrigos, que precisam paulatinamente irem. O Aquabox também ele está sendo ainda feito, né? Esse container.
Exato. Ele está sendo feito, né? Então a gente agora está na estrutura mesmo, né? Da montagem do sanitário, do chuveiro, né? Chegar as máquinas de lavar. Então ele está neste processo agora de construção mesmo dessa estrutura, mas a gente tem, né? Como vamos dizer assim, um prazo que ele seja implementado, né? Ainda esse ano e nos próximos meses. A gente tem feito todo o empenho, né? Então o município está muito empenhado e o Instituto também, né? Estamos aí nesse empenho conjunto para que a gente consiga entregar o quanto antes, né? Entendendo isso mesmo que o doutor Francisco bem falou, né? Assim, esse é um ponto de ampliação que a gente está aí com um certo atraso. Então, nosso empenho é para que a gente consiga, de fato, fazer entregas neste ano ainda. Doutor Francisco, como será feito o monitoramento da implantação dessas ações? Esse grupo vai acompanhar prazos, né, as formalizações que vão nos vir diante das materializações no mundo da vida, no mundo concreto desses equipamentos todos. Isso é um ponto. O outro ponto a se observar é o depois, no médio e longo prazo. Sim. Como esses equipamentos vão ser manutenidos, vão ser preservados, e que nós temos pleiteado ao município é que haja integração com a população em situação de rua. A doutora Cláudia Amaral sempre fala isso, né? E é um princípio basilar da antropologia, que é ouvir sempre esses interessados, né, diretos pela política pública, para que esses equipamentos sejam mantidos. Eu sei que é uma questão de educação, isso que eu ia falar. É uma questão mais profunda, mas nós podemos buscar essa organização social. A gente precisa mobilizar. Mas como, doutor Francisco? É o grande desafio de mobilizar usuários, mas mobilizar uma série de organizações que já lidam com a população em situação de rua, sejam fornecendo alimentos, água, que possuem um diálogo muito mais profundo. É possível envolver, por exemplo, que a própria população ajude e possa, inclusive, eventualmente ser remunerada, né? O município tem programas nesse sentido para cuidar desses equipamentos, para manutenir, para buscar higiene, limpeza, o que precise ser feito para o próprio usuário ter um lugar que possa ser um lugar realmente de espaço para suas necessidades das mais variadas, né? Essa do acesso à água e à higiene ao banho. Né? É isso, Alice? Isso mesmo. E a gente tem tido como uma estratégia, né, trazer... O município hoje tem um programa que ele trabalha na inserção profissional, na qualificação profissional, que é o programa Estamos Juntos, que ele é voltado para a população em situação de rua. Então, a gente também está buscando trazer como estratégia, né, que essas pessoas que vão ser inseridas a partir do programa no trabalho, que esses também sejam postos de trabalho, né, possíveis para aquelas pessoas que tiverem o interesse, né? Então, seria essa articulação por via do trabalho remunerado, né? Mas também na articulação a partir do contato com os movimentos sociais, a partir do contato com a sociedade civil organizada, para que a gente possa fazer ações, porque a gente sabe que essas ações elas precisam ser ações contínuas, né? De educação, de educação socioambiental. Então, assim, a gente tem muitas frentes de trabalho para serem articuladas também, para que esses projetos eles sejam de fato cuidados, né? Assim, que esse é o nosso desejo, né? Assim, que esses projetos eles tenham esse cuidado também pela própria importância que eles têm, né? Assim, para a cidade, para as pessoas em situação de rua. Por isso até foi criado, né? Recém-criada essa diretoria de políticas para a população de rua, migrantes e refugiados. Quais são as ações? Exatamente. A ação principal dessa diretoria hoje é a articulação de todos esses setores, né? Assim, a gente tem na administração pública uma infinidade de setores, de locais, né? Assim, de políticas, das mais variadas, né? Que elas podem ser articuladas para que elas tenham esse olhar também para as pessoas em situação de rua e para a necessidade de uma política pública formatada para a população em situação de rua. Então, a principal função hoje é a articulação, e essa articulação também inclui os movimentos sociais, inclui a participação social a partir do comitê. Então, essas são as duas vertentes, né? Articulação e participação.
Agradeço muito a participação de vocês, sucesso aí no projeto. E agradeço também, claro, a sua companhia, a sua audiência. A gente se vê em breve. Tchau.